A ideia da exposição é chamar a atenção para qualquer coisa que é muito subtil. E este palácio é uma manifestação de poder. É a manifestação de uma capacidade a manifestação do poder do ouro. Por isso, esta ala que nós vamos visitar rapidamente constitui a ala principal deste palácio. Atualmente, poucas pessoas sabem que esta é apenas a fachada lateral daquilo que era suposto ser o Palácio Real Português, que seria, esta ala seria uma ala absolutamente lateral, a ala principal seria do tamanho que tem, mais um frontão com 5 janelas e mais outra ala, e mais outra ala, e mais outra ala. Ou seja, a ambição para um palácio verdadeiramente português que dignificasse a dimensão do Império seriam entre 3 a 4 vezes maior do que é na atualidade. Simplesmente invasões francesas, a decadência portuguesa, a dilapidação de não sei quantas histórias que todos conhecemos. Bom, herdámos um quarto do projeto, mas pronto, mais vale um quarto do projeto do que nada. Mas uma coisa importante, foi-me facultada a sala para a exposição, mas eu gostava de conhecer convosco a fachada de honra, onde estão as principais salas, porque elas representam quase o oposto daquilo que eu quero mostrar na exposição. Aqui é o ouro do poder, ali vai ser o ouro do espírito. O ouro da alma, não é o ouro do poder, da política, da finança, do poder pelo poder psicológico, etc. Não, ali vai ser o poder da espiritualidade. Ora bem, estamos no torreão que é voltado para a atual praça do palácio, praça e a entrada mais importante, e que, por outro lado, tem uma posição estratégica porque está voltado para o Tejo, por onde deveriam estar voltada a tal fachada nobre. Depois, antes de sairmos, vão poder dar uma olhadela para o comprimento imenso, para os 30 ou 40 ou 50 metros, daqui até à tal zona que foi construída. É preciso imaginar que faltavam ainda mais 5 janelões, um grande frontão triangular, uma escadaria monumental de não sei se é de 2 águas, se é de duas escadas até lá abaixo e mais outro tanto. Bom, vamos resumindo e concluindo, estamos no ponto simbolicamente mais relacionado com o poder, com a monarquia, com o trono, com o centro do poder. E eu vou já desenvolver aqui um tema interessante, acho que vai ser interessante. É que a astrologia, a simbólica, etc., que há várias formas geométricas, cada uma delas com uma simbologia. E há um símbolo que tanto aparece na astrologia como na geometria. Nós aprendemos a circunferência. O círculo e a circunferência, de algum modo, querem exprimir a totalidade. Mas vou dizer mais qualquer coisa. O centro, sabem qual é o símbolo do Sol? É uma circunferência com um ponto central. O ponto central representa o centro do poder. É o centro do poder que aqui estamos. Mas, hoje em dia, a política, de uma maneira geral, viaja e exprime-se mais através da democracia. Mesmo nas monarquias, são monarquias que têm a ver com eleições. Ora bem, e tudo o que é democracia é a circunferência, já não é o centro do Sol, é a circunferência. Porquê? Porque são milhares de pontos exatamente afastados do mesmo ponto central. Portanto, a periferia, a democracia, é representada pela circunferência e, por outro lado, o centro é representado pelo poder. Mas aí é o poder material, é o poder temporal, é este poder que aqui podem ver. É o ouro visível, financeiro, político, todas as formas de poder que o homem transaciona ao longo da sua existência têm a ver com este poder.
Por esta mesma razão, eu gosto de fazer uma pequena viagem por esta ala, porque esta ala, sendo voltada para a parte mais importante do palácio atual, é a manifestação do poder. Portanto, aqui temos a manifestação ótima do poder, o ouro, o luxo, de algum modo a ostentação, por uma razão simples. Quando os súbditos vinham fazer uma reverência ao rei, tinham que perceber que ele pertencia a uma outra escala de valores. Quem é que está no teto destas salas? São tudo figuras divinas, são deuses, são alguém que está acima da dimensão humana. Bem-vindos então a um dos salões mais opulentos, mais grandiosos deste palácio. Continuamos na mesma ideia. Estamos na área de aparato. Estamos no palco. Porquê é que eu digo palco? Porque em astrologia, o aparato, o palco, tem a ver com o centro. Como vos disse, tem a ver com o Sol. O Sol tem a ver com o Leão. O Leão tem a ver com a manifestação do poder e o Leão tem a ver com o palco. Mas atenção a uma coisa. Estão lembrados que quando vão às igrejas, vão reparar, com certeza já viram, que todos os santos têm uma auréola. Ora bem, a auréola dos santos já não é a tal manifestação do poder material, mas o acesso a uma outra forma de poder, o poder divino. Estamos, enfim, no tal eixo da fachada principal. Estamos na sala Dom João VI. O João tem um significado simbólico muito interessante. Por acaso, escolheram para este salão de aparato a sala Dom João IV, este é o Dom João VI, e a tal sala do trono. Quem, de algum modo, restaurou a monarquia e o poder político português foi o Dom João IV. Portanto, o Dom João IV foi o restaurador deste poder monárquico depois dos três Filipes espanhóis. Este João, que é o Dom João VI, a quem muitas pessoas atribuem uma importância menor, mais apagada, não sei se era por causa da Celsa, sua esposa, que quase que ocupava toda a luz que havia à volta. O que é certo é que foi ele um dos responsáveis pela construção e melhoramento deste palácio. Portanto, o Dom João VI foi para o Brasil, e foi para o Brasil por uma causa astrológica extraordinária. E o que é que acontece? É que, na altura do Dom João VI, o Dom João VI vai a caminho do Ocidente, como o Sol faz todos os dias. O Sol nasce ao Oriente, e percebem a importância do Oriente. O Oriente é o começo da sabedoria, é o começo da luz, e ele, o Sol, viaja todos os dias e vai para o Ocidente. Ora bem, é a primeira vez que um rei europeu segue o curso do Sol e se vai instalar a cultura, a sua personalidade, o seu palco, a sua corte, num país ao Ocidente, que é o Brasil. Isto é, digamos, a mensagem subliminar de toda esta exposição. É que a cultura, o centro, o poder vai se transformar dirigindo-se para o Ocidente e levando, naturalmente, a língua portuguesa, que eram de 4 ou 5 milhões na altura, para 200 milhões atualmente. Portanto, todo este engrandecimento cultural, linguístico está inserido neste projeto. Estão aqui a dizer-me que os tetos são magníficos. Estes tetos manifestam a tal poder. Reparem, no ciclo do zodíaco há um eixo, que é o eixo 3-9. O eixo 3 é a vida de todos os dias, tem a ver com o signo de Peixe, o signo de Gêmeos, a comunicação, a palavra, Mercúrio, que é o mensageiro dos deuses, mas o 9 é o Olimpo. E quem é que está a povoar todos estes céus destas salas? São sempre as figuras do Olimpo, são os deuses. Quando a gente diz, o próprio Fernando Pessoa dizia os gigantes da terra ou os titãs, estava a relacionar-se justamente com estes tetos, com esta simbologia. Quem precisa de aprofundar o conhecimento
de algum modo, está à procura de quê? Desses mesmos valores, dos valores de uma certa grandiosidade e para poder relacionar a nossa vida pequenina, discreta, com esses valores sobrenaturais. É aqui que eu vou fazer o processo e digamos, a explicação mais subtil, digamos, do vetor, do eixo que me norteou neste projeto. Estamos, com certeza, já perceberam e já foi referido várias vezes, este é o eixo do poder, que tem a ver com a fachada principal, com um pequeno pormenor. Nós estamos no centro da fachada principal. É esta sala redonda. O facto dela ser redonda foi para mim assim uma coincidência maravilhosa. Porquê? Porque os astros, o mundo, a Terra é redonda. Portanto, todos os processos mágicos e universais são redondos. O redondo é o símbolo, como já se falou, da perfeição e estamos mesmo numa sala redonda. Nós estamos na sala central, mas não é só. Nós estamos no centro de dois eixos, porque é o eixo Oriente-Ocidente e o eixo Norte-Sul. E estamos na sala central, chama-se a Sala dos Embaixadores. Era aqui que o rei, ou de algum modo recebia os embaixadores, ou recebia os representantes do poder mundial antes de entrarem para as outras salas. Quando eu vim pedir para fazer aqui a exposição, disseram, olha, escolha esta ou aquela, pode ser nessa altura, estão disponíveis. Quando eu cheguei a esta sala, olhei para o céu, eu já não vi deuses, eu já vi o céu ele próprio e disse, tem que ser aqui. Portanto, aqui já não temos os gigantes do mundo, temos o céu ele próprio, temos o firmamento, temos as estrelas, as nuvens, etc. E depois, não menos importante, olhei para o chão e disse, uau, um chão enxaquetado, a pedra preta e branca. Preto e branco chama a atenção para quê? Porque preto e branco é, em astrologia, o Sol e a Lua, o passado e o futuro, o fazer e o pensar, a interioridade e a exterioridade. Então não querem saber a coisa mais importante e a coincidência e a sincronia que me deixou completamente estupefacto é que a primeira exposição que eu fiz deste projeto foi na Torre de Belém, na capela da Torre de Belém, que tinha justamente, eu até estou a ficar nervoso, que tinha justamente um chão em pedra preta e branca. Portanto, parece que o projeto começou entre as trevas e a luz, entre o preto e o branco, e vai terminar, supostamente, numa outra sala que também tem a ver com a relação com o universo e também com um chão enxaquetado. Só mais um pormenor. Por baixo deste espelho, vão poder admirar que esse espelho está a cobrir rigorosamente um quadrado gigante. Ou seja, havia um quadrado desenhado no chão, como se estivesse à espera de que fosse... Olha, estamos aqui, estão as pedras a falar, estamos aqui para receber qualquer coisa que queiras pôr quadrado neste sítio. Então não é que no chão da Torre de Belém, do último andar da Torre de Belém, também havia uma figura geométrica, não um quadrado, mas um octógono, que é uma variante do quadrado a caminho da totalidade. Portanto, digamos que a exposição começa e acaba, pelo menos dentro desta ótica, num chão enxaquetado e num chão centrado, onde aparece uma figura geométrica de apelo. E porquê é que é quadrado? E o que é que o 4 representa? O 4 representa a matéria. O 4 representa... Todos ouviram a Amália cantar. 4 paredes caiadas. Ou seja, o que é que o 4 representa? O 4 representa o poder material. O imperador, no tarô, o imperador é o número 4. O 4 é o poder material. Portanto, o 4 são os limites da matéria. É por aqui que começamos a perceber esta exposição. O quadrado daquela pirâmide, o quadrado dos 4 pinturas que norteiam os vértices desta exposição, são 4. Porquê? Porque são os 4 representantes da matéria.
são os 4 evangelistas, é os 4 pontos cardeais, o norte, o sul, o oeste e o oeste. São também, por outro lado, os 4 elementos. Os 4 elementos, todos nós, você é peixe, é água. Não, não, não. Também tem. Todos nós temos um bocadinho de ar, fogo, terra e água, porque nós somos humanos e a matéria humana é feita dos 4 elementos. Uns mais fogo, mais impulsivos, outros mais tranquilos, mais terra a terra, porque têm mais terra, outros mais ígneos, outros mais aquáticos, uns mais sensíveis, etc. Todos nós temos dentro da nossa constituição física e psicológica a presença dos 4 elementos. Os 4 elementos são uma nova interpretação dos 4 pontos da Terra. Portanto, eles exprimem que nós somos carne, que nós somos matéria, que nós somos matéria que não quer ficar na matéria, quer de algum modo subir a uma outra dimensão. E a subida da matéria para essa tal dimensão, vamos ver adiante, está representada na pirâmide. A pirâmide, os antigos egípcios, os maias, todas as culturas antigas usavam a pirâmide porque a base da pirâmide são 4 lados, é um quadrado. O que é que a gente diz quando a gente vê alguém muito bruto, muito primário? Aquele tipo é quadrado, aquele tipo é básico. Ora, para ser básico tem que ser 4. Se não fosse 4, as cadeiras, as mesas têm 4 partes. Porquê? Porque é o símbolo da solidez. Vamos ao tarô, vemos o mágico tem diante de si uma mesa com 4 pés, 4 cadeiras, 4 não sei o quê. São os 4 cantos do mundo e são, digamos, o pilar da sustentação. Para quê? Se nós dominarmos os nossos 4 elementos, temos a graça de poder subir aos céus. Mas, portanto, só depois de vencermos os instintos, a inteligência, os desafios, etc., vencer e unir sinteticamente os 4 elementos, podemos voar. E há quem já consiga voar. Vejam os monges, vejam as pessoas que subiram aos céus, os santos, etc. Portanto, conseguiram elevar-se para lá dos 4 elementos. A primeira exposição na Torre de Belém surgiu na sequência. Eu comecei a estudar no espólio de Fernando Pessoa em 1981. Então, o que é que eu descobri? Descobri que, dentro da mensagem de Fernando Pessoa, ele tinha dividiu a mensagem em 3 partes. 3 é um número divino. Pai, Filho, Espírito Santo. A Trindade é a Santíssima Trindade. E ele então resolveu dividir a mensagem. Será que ele nos quer traduzir alguma mensagem? Claro que sim. Claro que é a sua herança em forma de mensagem que ele vai querer deixar ao mundo. E no corpo central, se nós virmos o corpo central deste palácio, é esta sala, é o frontão, é o ponto central, e nesse corpo central da mensagem, ele reuniu, por acaso, 12 signos. 12 poemas, já me fugiu a boca para a verdade. 12 poemas. Eu disse, 12 poemas. Eu descobri 2.700 papéis astrológicos no espólio de Fernando Pessoa, cálculos, textos, etc. Então, e ele põe 12 poemas na mensagem que deixa ao mundo. Isto aqui tem gato escondido com rabo de fora. Ora bem, e claro que tinha. Comecei a ver os cálculos que ele tinha feito, comecei a ler esses poemas e a perceber-me que, claro que sim, cada um dos 12 poemas tinha a ver com cada um dos 12 poemas, dos 12 signos do zodíaco. A explicação para tudo isto está no livro que vos vou dar no final para quem quiser consultar. Ele está livre e vai estar na internet, em que eu explico que cada signo tem a ver com cada um dos poemas e, em homenagem a isso, então o que é que o pintor fez? Pintou 12 quadros para os 12 poemas do mar português. Depois havia que expor essa ideia, para quê? Como intuito para falar de tudo isto que eu vos estou a falar, de uma maneira mais desenvolvida. Tinha que arranjar um sítio onde pudesse expor os 12 quadros, mais o quadro da Europa, mais outro tríptico enorme, e pedi autorização na altura à Torre de Belém, para poder fazer lá. Porquê na Torre de Belém? E foi aí que nasceu este projeto. Porque Belém é o princípio das descobertas portuguesas. Porque Belém é o princípio da cristandade. Porque Belém é Belém, é Belém, é Belém, está cheio de simbologia relacionada com Belém. Mas não é só isto. Eu comecei a olhar para a Torre de Belém
e diz, olha que lugar maravilhoso para expor um projeto que tem a ver com a reunião dos 4 elementos. Se não quando, vejam, esta linha dos canhões chama-se a linha de fogo. A Torre de Belém, na altura em que foi construída, estava no meio do Tejo, a 200 metros da Trafaria e a 200 metros de Belém. Era uma ilha no meio do Tejo, é uma ilha basáltica, é terra. Então, a Torre de Belém tem dentro de si, da sua estrutura, uma linha de fogo, estava no meio da água, estava na terra, que estava numa ilha, como se estivesse lá o Dom Sebastião na ilha, nas Ilhas Afortunadas, e é em volta, como todos podemos ver, pelo elemento ar. Ou seja, é talvez o único sítio, simbolicamente, que pode ser mais rico para poder apresentar um projeto que tinha a ver com a união dos 4 elementos e dos 12 signos que compõem o universo. Eu tinha que expor lá os quadros. Bom, problema dos problemas é que eu queria pôr aqueles trípticos com 3 metros no primeiro, segundo, terceiro e último andar. No último andar ficou a pirâmide. A pirâmide desmonta-se, não há problema nenhum. Mas estes trípticos com 3 metros, quem é que me mandou vir para aqui imaginar aqui a exposição? Bem, o que é que eu posso fazer? Vou pedir autorização e vou usar uma roldana lá de cima e vou entrar com aqueles painéis de 3 metros pelas janelas, que são enormes. Não posso ir pela escada, porque a escada em espiral tem 1 metro, 1,20 m de raio. É impossível, não se pode lá entrar. Então o que é que eu fiz? Vou comprar uma roldana, pedi autorização para isso, vou comprar uma corda e vou ver quantos metros é que vai de cá de baixo até ao topo da pirâmide. Desculpem, ao topo da pirâmide, mais ou menos, ao topo da torre. Então fiquei boquiaberto. Porquê? Porque para ter uma corda de cima a baixo, tinha que fazer 2 vezes, uma para cima e outra para baixo, para poder puxar, eram 365 decímetros. O quê? Os mesmos dias do ano, na altura da Torre de Belém? Mas porquê é que alguém que fez a Torre de Belém quis exprimir com esta ideia do número de dias do ano? O número de dias do ano relaciona a Terra com o Sol. O número de dias em que a Terra leva a fazer uma viagem em torno do Sol. Curioso. Será que é uma coincidência? Deixa-me lá buscar mais. Então, já agora, tinha lá aqueles metros que nunca mais acaba, fui medir a largura da Torre de Belém. Já agora. Então não é que são 365 decímetros? Diz, olá, aqui há gato, ou seja, aqui há quadrado, aqui há qualquer coisa que já não é o acaso. E então pedi um desenho do alçado da Torre de Belém e comecei a magicar coisas e, por fim, surgiu este desenho que está no vosso catálogo, onde começo a descobrir que, afinal, eu posso inserir dentro deste quadrado mágico, dentro deste quadrado perfeito, um triângulo, um círculo, etc. Ou seja, temos o círculo da espiritualidade, temos o quadrado da matéria e não só. Isto, para acabar em beleza, eu tinha que descobrir aqui a regra de ouro, qualquer coisa que me falasse de algo de imutável. A regra de ouro é a expressão que a natureza usa pela mão de Deus. O dedo de Deus, o dedo criador de Deus, criou a natureza através de um tipo de proporções. Chama-se a proporção divina, ou regra de ouro. É o número 1,618,033,7, que nunca mais acaba. Ora bem, então eu disse, então se calhar, será que a nossa torrezinha de Belém também tem a regra de ouro? E eu descobri, realmente, e está na vossa catálogo, este retângulo, que é justamente o retângulo que coincide com a capela e que, onde se diz que se faziam as iniciações. Olha, a tal sala que tem o chão enxaquetado, a pedra preta e branca, e este quadrado, ou este retângulo de ouro, e é um retângulo de ouro, porque nós fazemos um quadrado e fazemos cair um dos lados até abaixo e construímos um retângulo, chama-se o retângulo de ouro, que se baseia em que proporção?
1,618,033,9. Bom, isso é lá. Então, estamos já... Isto não tenho que me admirar. Tenho que me admirar hoje em dia, porque a gente já não liga a estas coisas, mas na altura, quando se faz uma catedral, um monumento, qualquer coisa, como se fosse a reverência divina, como se quiséssemos fazermos qualquer coisa com uma qualidade secreta, sagrada, divina, o homem utiliza 1,618. Aqui eu podia estar só a falar disto, e se calhar há aqui pessoas que falariam muito mais, mas, por exemplo, só para dar uma ideia, as nossas mãos, a largura e o comprimento, se nós dividirmos o comprimento pela largura, por princípio, se for uma mão perfeita, dá 1,618. Se nós virmos o tamanho de um homem médio daqui ao chão e depois do umbigo ao chão, se dividirmos a comprimento, a altura total, dá 1,618. Os náutilos, as conchas, as folhas de plátano. Há uma série de expressões na natureza que vão seguir rigorosamente a proporção. Por isso é que o homem, a partir do momento em que disse, bom, a natureza cresce e desenvolve-se através do número de ouro, vamos usar essa proporção nos monumentos que consideramos sagrados, que vamos fazer em referência a Deus. Tudo isto começou na Torre de Belém, começou bem, porque foi a partir de Belém que se foram as caravelas, que começou este projeto, e este projeto chama-se O Ouro Imaterial das Navegações Portuguesas, Brasil, África e Japão. Ou então, estamos justamente no mesmo processo. Portanto, foi a partir de Belém que tudo começou a cristandade, começaram as navegações, e por acaso este projeto pôde ser abençoado por aparecer na Torre de Belém. Por sorte, por sincronias várias, fui sendo convidado para apresentar esta exposição em vários sítios. Foi sorte, aconteceu. Uma pessoa que era a diretora da Gulbenkian, a certa altura, vê uns trabalhos meus e diz, olha, não quero levar à Gulbenkian a Paris este projeto para mostrarmos a cultura portuguesa aos luso-descendentes? Eu disse, o quê? Bom, eu ia caindo para o lado, disse, uau, Gulbenkian, Paris, vamos já. Pronto, e este projeto saiu da Torre de Belém e foi diretamente para a Gulbenkian. Depois, entretanto, houve possibilidade de fazer um vídeo. O vídeo está no vosso catálogo, na página 13. Basta lerem o QR Code e há um vídeo de 1h30 a explicar todos os tais segredos da Torre de Belém. A partir daí, apareceu a Europália, fui convidado para fazer também este trabalho na Europália. Depois houve a primeira exposição mundial de ecologia, do equilíbrio mundial, que foi a Eco 92, onde se estudava a biodiversidade como forma de sustentação do planeta, coisa que neste momento é extremamente importante. Isto foi em 92, há 30 anos, e começava-se a perceber que a ecologia, a diversidade, a biodiversidade era o sustentáculo da nossa civilização. Fui à Eco 92, depois Rio de Janeiro, ao Palácio, por sorte, vejam lá, o palácio onde viveu o tal Dom João VI e a Carlota Joaquina. Ora, eu pude explicar e expor a fazer esta exposição lá no sítio onde eles também lá estiveram. Eles foram responsáveis por aqui, foram os responsáveis por lá. Depois a exposição não parou mais, regressou a Lisboa, fiz várias homenagens aos 4 elementos no espelho d'água, fiz lá uma grande pirâmide que está aqui, está no vosso catálogo, com 9 metros, com não sei quantas toneladas de ferro, que andava a deslizar, mesmo com toneladas, mas andava a deslizar nas águas do espelho d'água, por alguma razão, porque aquela água era a água das descobertas, era o oceano, etc. Depois veio para a Casa Fernando Pessoa, onde também foi exposta, foi à Porto 2001, etc, etc, foi à Espanha e agora eis-nos aqui neste sítio maravilhoso. Esta exposição era para ser feita aqui já há 2 anos, eu esperei, pode fazer, não pode fazer, vai haver um governo, vai ser dado posse, não pode agora, mais 2 meses, mais 3 meses, fim da pandemia, não fim da pandemia, que isto nunca mais. E finalmente, foi em 2023 e, por acaso do destino, optou-se pelo dia 20 de abril de 2023. Não querem saber que isto é uma grande coincidência. Primeiro porque 2023 faz 480 anos que os portugueses partiram da Europa e chegaram justamente ao Japão.
Que grande coincidência. E os japoneses dão uma força, com uma intensidade simbólica enorme, porque são 40 ciclos de 12. 12, já percebem que o 12 é um número sagrado. 40 vezes 12 quer dizer o tempo. É uma unidade de tempo para os japoneses extraordinária. Por outro lado, também, não sei se são os deuses que me mandaram, mas fui, no fundo, inaugurar esta exposição. Era para ser dia 11, depois passou para dia 19, depois passou para dia 20 de abril. Então não querem saber que o dia 20 de abril, está aqui tudo explicado, foi o dia em que o imperador do Japão deu a mais alta condecoração, que é o crisântemo de não sei quê, ao rei português Dom Luís, que viveu neste palácio. Portanto, faz 480 anos da chegada dos portugueses ao Japão e faz não sei quantos anos, aliás está aqui, o dia 20 de abril, porque o rei Dom Luís foi agraciado com a mais alta distinção atribuída pelo imperador de Japão, que se chama a Suprema Ordem do Crisanto. Portanto, é extraordinário como o dia e o ano, de algum modo, são uma encruzilhada que deu início e que batizou, de algum modo, esta exposição. Todos os catálogos que eu utilizei ao longo destes 30 anos eram com este formato. E porquê? Porque este formato é a pirâmide. E eu aqui, com este formato, com este catálogo, queria justamente representar a relação entre a Terra, dos 4 cantos do mundo, a Terra material até ao cume imaterial, dourado. Por isso é que eu fiz questão, na altura da impressão, que se visse bem o cume dourado da exposição. Então, qual era a ideia? Abríamos a pirâmide, ela está fechada. Vamos abrir a pirâmide para ver qual é o segredo da pirâmide. E aí temos o nome da exposição. Onde é que a exposição foi mostrada, em que datas, etc, etc, etc. Então, fechando outra vez a exposição, vamos abrir, mas para descobrir, ela trata da reunião dos 4 cantos do mundo. Então, vamos abrir o catálogo já de uma outra maneira. E vamos descobrir 2 pontos do mundo. A Europa, que representa a Península Ibérica, e o Fernando Pessoa dizia que a Península Ibérica era uma espécie de velha, que olhava com um olhar esfíngico e fatal para o Ocidente. Porquê? Porque o Ocidente era o futuro do passado, segundo Fernando Pessoa. E o que é o futuro do passado? É o futuro da língua portuguesa. Portanto, Portugal tinha poucos milhões de habitantes e os portugueses levaram a língua portuguesa para um continente que hoje em dia fala acho que são 180 milhões. Portanto, é a deslocação da cultura e da língua portuguesa, tão falada por Fernando Pessoa, para o Ocidente. Então, vamos voltar a fechar e vamos ver que outros 2 pontos é que as navegações portuguesas encontraram. A África, portanto o continente africano, por onde se deram as grandes passagens pelas tormentas, pelo Cabo Bojador, por todos os problemas, para se chegar aonde? Para se chegar ao Extremo Oriente. Então, abrindo completamente o segredo da pirâmide, vamos ter o quê? Os 4 elementos. Para descobrirmos a plenitude deste símbolo e deste segredo, podemos continuar a abrir. Os 4 cantos já não existem. O que existe já é o ponto central. Portanto, já largámos os 4 lados da base e já estamos no centro do mundo. Já estamos no centro da união cultural do mundo. Depois a ideia era a relação simbólica Oriente-Ocidente. Daí eu ter imaginado este catálogo, que é uma espécie de origami. Portanto, é uma espécie de catálogo que tem a ver com a relação japonesa, chinesa, oriental, ocidental. Se pusermos o catálogo no chão, ele anda. Portanto, é um catálogo que nós conseguimos imprimir-lhe movimento. E o movimento é a esfera do cume da pirâmide. Portanto, já não temos os 4 cantos do mundo, já temos um ponto central, que é este ponto dourado, e, assim, estamos a desvendar os segredos da pirâmide. E esta pirâmide e estes segredos têm, como vos disse, milhares de anos. O homem, assim que percebeu que era um produto da natureza,
ele tentou perceber as regras da natureza. E uma das regras da natureza que o homem descobriu é a regra de ouro, o número de ouro, que se chama ao número, à fração 1,618. Praticamente toda a natureza, os náutilos, as folhas de plátano, são milhares de exemplos que na natureza representam o número de ouro. E o que é o número de ouro? São duas proporções. Uma maior dividindo pela menor, ou a menor dividindo pela maior, dá sempre um número mágico, chamado número de ouro. Ora bem, se é o número de ouro, se é mágico, que tem a ver com a espiritualidade, eu tinha que o incluir aqui na exposição. Aqui temos uma parte que não pertenceu à exposição desde o início, porque foi o resultado de uma investigação que eu estou a fazer há 2 anos ou 3 até esta parte. Porquê? Porque eu tinha uma interrogação. Porquê é que o Fernando Pessoa fala da Europa desta forma? Eu passo a citar. O primeiro poema da tal herança do poeta diz assim: a Europa jaz posta nos cotovelos, de oriente a ocidente jaz fitando, e toldam-lhe românticos cabelos, olhos gregos lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito é em ângulo disposto, aquele diz Itália, onde é pousado, e este diz Inglaterra, onde, afastado, a mão sustenta em que se apoia ao rosto. Fita com um olhar esfíngico e fatal o Ocidente, futuro do passado, e o rosto com que fita é Portugal. Eu li isto milhares de vezes e diz, mas por que diabo, não se pode dizer diabo, mas por que razão é que o Fernando Pessoa vai falar da Europa como se fosse uma figura feminina, uma deusa, uma rainha, uma virgem, etc. Fala nas mãos, fala na mão a apoiar o rosto, fala nos cabelos, fala nos olhos, nos cotovelos, etc. Porquê é que ele quer dar uma imagem fisionômica, não sei, a esta Europa? Então pus-me a investigar. Onde é que ele criou, porquê é que ele criou esta imagem? Porquê é que ele aparece esta imagem feminina? Fui começar a investigar e apercebi-me que a partir de 1537, no tempo de Carlos V, casado com Isabel de Portugal, não é por acaso, Carlos V e Isabel de Portugal, no fundo, unem de algum modo, espiritualmente, os dois países da Europa, da Península Ibérica. E o Carlos V foi o grande imperador que pretendeu ser o grande senhor, o grande imperador da Europa. E, nessa altura, começam a surgir imagens da Europa como se fosse uma princesa. Uma Europa com todos os países da Europa, mas que cabia à Península Ibérica um lugar muito especial. Eu fiz a reprodução das imagens e depois a cabeça da Europa. A cabeça da Europa. A cabeça da Europa. E foram surgindo várias gravuras ao longo dos tempos, até ao século XVIII, nesta vê-se claramente. E a partir de certa altura, a tal Virgem Europa, e reparem, esta Virgem Europa não é mais do que avant la lettre, a CEE, a Europa em que as nações se unem debaixo de um cetro, debaixo de uma ideia comum. Portanto, é a unidade da Europa, quando ainda não se pensava, ou pensava-se, se calhar, nessa unidade europeia. Na altura, o que é que se começa a perceber? A partir de certa altura começa a aparecer outra gravura, mais explícita, em que a Virgem ou a Rainha aparece deitada, em que nós nos apercebemos facilmente a Península Ibérica, a Dinamarca a segurar o cetro, a Sicília a segurar o globo, a orbe, e a cabeça da Europa. Para a cabeça da Europa fica a Península Ibérica. Mas aqui para nós, que ninguém nos ouve, quem fica com a coroa de ouro da Europa é Portugal. É o tal ouro de que vos estou a falar há algumas horas. Eu ampliei essa gravura para que se veja bem. Cá está a Espanha, Navarra, Aragónia, aqui os Pirineus, é aquela gola folhada, e temos
claramente escrito a Lusitânia. A Lusitânia é a coroa de ouro que vai coroar a cabeça, que por sua vez pertence àquela virgem que é a Europa Unida. Mas não pensemos que é a Europa do poder. O poder ficou neste palácio, nesta ala. Se há lugar para uma Europa com uma cabeça dourada ou com um ouro em Portugal, na Lusitânia, é o ouro da espiritualidade. Daí esta exposição ser mais uma vez uma chamada de atenção para isso. Temos que estar preparados, porque depois dos 4 elementos, temos que subir ao cume da pirâmide para obter o quê? O 5º elemento, o número perfeito, o número do homem, o 5º império. Este 5º império, ao longo dos séculos, foi falado dezenas de vezes. Padre António Vieira, já o próprio Luís Camões, Padre António Vieira, o Bandarra, o Fernando Pessoa. Bom, o 5º império é almejado há não sei quantos séculos. Será que nos cabe a nós alguma responsabilidade de edificar ou de apontar ou de definir ou a indicar esse 5º império? Se calhar não estamos aqui por acaso. Só me restou uma coisa, pegar, foi isso que eu fiz, peguei neste poema que era o princípio da mensagem e deixei o meu inconsciente fluir e fiz uma pintura que de algum modo pretendia ser uma expressão plástica livre, quase que eu entro mais ou menos em transe quando faço estas pinturas e, portanto, comecei a desenhar esta pintura como pretendendo sugerir este poema que por acaso já tinha talvez um antecedente nesta imagem que já era muito conhecida. A Europa, claro que para a Europa fiz um tríptico, uma imagem maior. Isto é feito, como todos veem, se a ideia era a ligação entre Oriente e Ocidente, então eu não tinha que usar um biombo. Porquê é que eu ia usar um biombo, uma espécie de biombo nambã? Porque justamente é o apelo entre nós saímos da Europa e chegamos ao Extremo Oriente. Portanto, por outro lado, isto tem também um aspecto muito prático. Nesta sala eu não podia pôr nada pendurado na parede. Na sala da Torre de Belém, idem, aspas, não se pode pendurar nada na parede. Eu tive que idealizar uma maneira de suspender as pinturas e nada mais fácil do que idealizar um biombo e, portanto, o biombo tem a ver com 3 cordas, como se fosse uma lira, a luz que os ilumina é uma lâmpada transformada, a eletricidade é transformada para 12 volts, etc, etc, etc. Portanto, temos aqui a expressão mais livre, nos outros casos é mais geográfica. O Japão, a África e o Brasil estão expressos de uma maneira, digamos, mais geográfica, mais materializada, para que as pessoas reconheçam imediatamente o Oriente, o Sul e o Ocidente. Aqui era uma imagem mais evocativa, mais subliminar, justamente, mas onde aquilo que a ponto mais importante será sempre a cabeça e este olhar esfíngico e fatal não é para o Oriente. Ela, a Europa, está justamente voltada para o Ocidente. E porquê? É a essência deste projeto. É a língua portuguesa, é a cultura portuguesa, é o 5º Império, é o ir da Europa seguindo o curso solar até o mesmo curso que o Dom Afonso VI, mercê das invasões napoleónicas, seguiu, que foi com todas as caravelas, todos os navios para o Ocidente. Levou a cultura, mais uma vez, nós os navegadores portugueses, partiram da Europa, foram pelo mundo fora, passaram por África, Cabo Bojador, Cabo da Boa Esperança, chegavam à Índia, chegaram ao Oriente e depois todo este processo, ainda há cultura portuguesa no Oriente, em todas as partes do mundo. E depois chegámos justamente ao Brasil. Portanto, aqui está, digamos, o quadro mais importante da exposição, que é o começo da exposição. Já está explicado aquela zona. Vamos então falar um bocadinho do Brasil, da África e dos outros painéis que compõem a exposição. A ideia aqui foi mais
mais geográfica, mais materializada para se reconhecer imediatamente. As pinturas que eu faço são feitas... Eu andei em Química, como um grande amigo meu que está aqui também estudou Química, e eu, na Química, aprendi a mexer nos reagentes, nos produtos químicos, a combinar e a oxidar e a catalisar os vários elementos, e então eu faço o desenho dos continentes e depois dou, através das cores, uma ambiência que, neste caso, pretendia ser o quê? A Amazónia, a biodiversidade de cores, de sons, de flores, de pássaros da Amazónia e de tudo aquilo que ele envolve em termos de biodiversidade. Eu acho que nunca utilizei tantas cores num quadro como utilizei aqui. Com a ressalva de que aquilo que vem aqui, este verde que vem aqui, não é tinta verde. Tudo aquilo que vem aqui são reações químicas que eu faço em cima da tela para oxidar a folha de cobre e para a transformar em óxido de cobre, e é este óxido de cobre que dá estas tonalidades esverdeadas que não são opacas, que já são transparentes, como se aparecem como que cristais, etc, etc. Portanto, na cordilheira da América do Sul é feita com folha de ouro, amassada, depois as reações químicas, etc, etc, etc. Ali tínhamos as cores da Amazónia. Aqui temos as cores de terra. Aqui temos a terra da África. Temos uma terra dourada, mas um ouro muito, como é que se diz, escurecido, mais bronzeado, um ouro tipo bronze, onde aparece uma espécie de pontos de laivos de ametista, que foi as tintas e as pinturas que eu utilizei nesta configuração. À volta da África, em vez daquelas cores todas, temos o mar. Temos o mar porquê? Porque foi o mar que, a partir da Europa, os portugueses foram contornando, ponto a ponto, passo a passo, o Bojador, a Guiné, o Cabo das Tormentas, o Cabo da Boa Esperança, até chegar justamente ao caminho marítimo para a Índia e, posteriormente, ao Japão. Este ano comemoram-se os 480 anos da chegada dos primeiros europeus ao Japão. Parece-me que as entidades nipónicas, como eu escrevi ali naquele cartaz logo no início, criaram não sei quantas dezenas de acontecimentos culturais para festejar a chegada dos portugueses ao Japão. Eu não sei se houve alguma entidade portuguesa, não sei, sinceramente, que tivesse feito algum acontecimento para marcar a chegada dos portugueses ao Japão. Não sei se isto faz algum sentido no nosso país, mas que eu saiba, não se fez nada. Portanto, olhem, pelo menos esta evocação está aqui feita ao longo deste ano. Eu pintei há muitos anos este painel a representar o Japão, porque é o ponto mais a Oriente e por reverência justamente ao biombo, esta ideia do Oriente, Ocidente. 4 cantos do mundo, 4 pontos cardeais, a matéria, para se poder, quando nós estamos a dominar a matéria, podemos subir ao espírito. Por isso é que aparece uma esfera de ouro, símbolo para nós do quinto império, do quinto fator, da elevação para além da matéria. E quando eu estava a fazer esta exposição, estava a montar a exposição, eu comecei a ouvir sussurradamente: olha ao espelho, olha ao espelho, olha ao espelho. E diz: qual espelho? O que é que estás a dizer? O espelho, o espelho. Diz: mas qual espelho? E eu, veio-me à memória, à cabeça, o espelho. Ah, pois é, Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Ah, já percebo o que é que me queres dizer. É para pôr um espelho. Pronto, arranjei um espelho enorme por baixo da pirâmide. Fazia todo sentido pôr aqui um espelho. Porquê? Porque este espelho representa o mar das tormentas, o mar das viagens
marítimas dos portugueses, mas mar esse que, no dizer de Fernando Pessoa, na sua mensagem, foi nesse mar que Deus espelhou o céu. Então, olhem para este mar e vão ver que realmente estamos a ver o céu através do mar. E este céu através do mar não é o céu da mitologia grega. Já não é o céu dos titãs. É o céu claro, é o céu infinito dos céus celestiais universais. O que é que temos aqui? Temos exatamente isso. Os 4 cantos do mundo e um quadro redondo. Já não é quadrado, já é circular, porque já é a Terra, depois das descobertas dos portugueses, que se transforma, em vez de ser quadrada, transforma-se num processo redondo. E para coroar o projeto, temos a esfera de ouro. E aqui já não preciso falar muito. Porquê é que temos um quadrado e um círculo? Temos o mar, ou seja, o mundo quadrado, o mundo antes da intervenção dos portugueses, e depois o mundo redondo. Isto é muito simples. Este é o quadro do carneiro. Carneiro é o primeiro signo do zodíaco. Carneiro é o momento em que o sol, os dias são iguais às noites. O preto e o branco equilibram-se. O dia e a noite estão equilibrados. A partir daí começa o dia a ganhar à noite. Portanto, por isso o carneiro é o início, é o princípio da primavera e o Fernando Pessoa quis exprimir tudo isso no seu poema que diz o seguinte, não é por acaso, é o começo. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Portanto, querem qualquer coisa mais óbvia para o signo de carneiro, a obra nasce. Começa a obra, começa a navegação dos portugueses. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. É aquele mar que está no centro da pirâmide. É o mar que une, já não é o mar que separa. Sagrou-te e foste desvendando a espuma. Aqui há uma parte simbólica muito interessante. Todos estão lembrados que a Vênus nasceu da espuma. E o que é esta espuma? Esta espuma é uma espuma biológica, é a espuma da fecundação. Esta espuma que o Fernando Pessoa fala aqui é a espuma da onda que vai fecundar a terra e, por outro lado, fecundar os descobrimentos marítimos dos portugueses. Portanto, ele diz, e a orla branca, e a orla branca foi de ilha em continente, portanto, as coisas cresceram desmesuradamente, clareou correndo até ao fim do mundo, sempre no sentido cada vez mais abrangente, e viu-se a terra inteira, e eu tinha que fazer isto, não é? E viu-se a terra inteira, de repente, surgir redonda no azul profundo. Ora bem, era obrigado a pôr uma terra inteira, e viu-se a terra inteira, de repente, surgir redonda do azul profundo. Cá está a terra redonda por fora do azul profundo. Quem te sagrou, criou-te português. Senhor, falta cumprir-se. O império se desfez. O 4º império já se desfez. Falta-nos cumprir Portugal, que é o 5º império, que deve estar para aí a chegar. Não sei se alguém me pode depois dar alguma ideia sobre isso. Este painel vem provar que esta minha ideia dos 4 cantos do mundo e da relação de Portugal com os 4 cantos do mundo não é tão rocambolesca assim. Já no século XVIII, o Papa Clemente XI, para fazer uma oferta ao rei de Portugal chamado Dom João V, lembrou-se de mandar fazer uma carruagem cujos 4 cantos da carruagem são nada mais, nada menos do que os símbolos dos 4 cantos do mundo. Então, o próprio Papa, no século XVIII, esta é a minha ideia já tem muito mais anos do que eu pensava, eu a pensar que tinha descoberto a pólvora. Não, afinal, já no século XVIII, o Papa Clemente XI disse, espera aí, eu, Papa, reconheço, através desta obra, que os portugueses andaram pelas 4 partes do mundo a difundir uma nova forma de crença, a religião católica, o que quer que seja.
e ofereceu a tal coche, em que num dos cantos está representada a América, o Brasil, claramente uma Índia do Brasil. Depois, noutro canto, é claramente simbologia da Europa, com a coroa papal, etc. Esta é a África, claramente com uma tromba de elefante, com marfim, com não sei o que, todos os atributos da África, e esta outra com a simbologia dos incensos e da Ásia. Então é o próprio Papa, digamos, a figura máxima do catolicismo no mundo, que vem, digamos, explicar, falar, narrar, aceitar que os portugueses tiveram este papel no mundo. E foi oferecer isto a quem? Ao Dom João V. Querem outra coincidência? Então, Dom João V? Então tínhamos o Dom João IV, o Dom João VI, falta-nos o Dom João V. Cá está ele, mais um João para... Agora, este não é um João qualquer. Este é o João que se liga ao ouro do Brasil, à expansão, ao poder. E ele era o Dom João quê? V. Será que isto tem a ver com o Quinto Império? Se calhar do modo um bocadinho avesso. Mas talvez seja outra forma de número 5. O que é certo é que ele recebia 1/5 do ouro do Brasil. Ele não recebia 1/4, porque senão era o Dom João IV. Não, ele tinha que receber o 5º, e se fosse o Dom João I, se calhar queria tudo para ele. Também não é hipótese. Portanto, ele ficou com 1/5 do ouro que se descobriu no Novo Mundo. Noutro coche aparece a deusa Tétis, que é a deusa que faz os mapas das navegações marítimas. Claro que esta Tétis fez todos os mapas por onde seguiram as caravelas portuguesas ao longo destes séculos. Aqui nestas vitrines vê-se a preparação da primeira exposição na Torre de Belém. Está ali o tal biome que eu mandei para os carpinteiros para fazer à escala, para não haver problema nenhum. Eu gosto de fazer as maquetes quando faço um projeto. Aqui é o tal papel super antigo, onde eu andei a tentar descobrir os segredos da Torre de Belém e as suas proporções. Este papel já está completamente oxidado, mas a gente já não pode fazer nada por isso. Depois, os 2 livros, o que eu escrevi antes e depois da exposição, já com as fotografias da própria exposição na Torre de Belém. Depois surgiu uma ideia de fazer um múltiplo com 2 livros, mais uma pintura, mais um vídeo, etc. Entretanto, mais recentemente, saiu um livro, aliás, 2 livros, e vai sair agora o 3º, sobre a astrologia em Fernando Pessoa, em Portugal, na Itália e agora no Brasil. E depois algumas críticas e algumas fotografias, justamente da exposição, quando esteve na Torre de Belém, em Paris, etc, etc, etc. E como são imagens muito bonitas, eu, resolvi trazer para aqui, para se poderem, no fundo, reviver a ambiência que foi criada. Os últimos anos da exposição, já quando foi para o outro lado do oceano, para o Brasil, para Rio de Janeiro, olha, para o sítio onde viveu a Carlota Joaquina e o Dom João VI, do outro lado do mundo, no chamado Paço Imperial. Portanto, a exposição, por sorte, por acaso foi lá dar, olha, eu não fiz nada por isso, acabou por ser mostrada exatamente naquele lugar. Depois, cá está o átrio de entrada do Paço Imperial no Rio de Janeiro, onde os reis viveram, antes de voltar para Portugal, e que depois mandaram acabar de edificar este palácio. E portanto, quando veio para Portugal, ainda fizemos 4 grandes eventos, a ver com os 4 elementos no Espelho d'Água. O Espelho d'Água está perto do Padrão dos Descobrimentos, está em Belém, fazia todo o sentido. Aí é que eu fiz a tal pirâmide gigante, com 9 toneladas de ferro, que andava a navegar, ou seja, ao sabor da água, no espelho d'água de um lado para o outro. Porquê? Porque eu tinha posto uns rodízios secretos que não se viam, que estavam debaixo da água, com os cabos de aço e um motor, que o motor ia puxando a pirâmide de 9 toneladas para um lado e para o outro. Eu que fazia estas visitas guiadas lá no espelho d'água, e depois começava, olha, está aqui a pirâmide tinha a ver com os 4 elementos, só tem aqui as fotografias do elemento fogo, é que eu pus todo a base da pirâmide, que eu não posso fazer isso, a base da pirâmide cheia de fogo por todo lado, que era a homenagem ao fogo.
depois a homenagem à terra, fiz um jardim suspenso dentro da pirâmide, etc, etc. Foi a homenagem aos 4 elementos e depois, quando eu estava a explicar a exposição, as pessoas dizem: Paulo, a pirâmide desapareceu. A pirâmide desapareceu. Porquê? Porque a pirâmide começava no princípio do lago, aquilo é um retângulo enorme. Começava e eu explicava: olha, está aqui a pirâmide, representa os 4 elementos, depois íamos para dentro, íamos para o auditório, íamos fazer uma palestra ou duas, não sei o quê, e, entretanto, aquele cabo de aço e aquele motor escondido dentro da água, porque isto é o meu lado de engenhocas, que gosta de fazer estas coisas, pôs um cabo de aço com 200 e tal metros de comprimento e tal, os cabos têm a ver com a Torre de Belém, e a Torre de Belém tem a ver com os cabos que estão lá também, as cordas e os cabos na simbologia da Torre de Belém. Eu tinha que usar cabos, não é? Mas cabos de aço. Bom, não é cabos nas naus, mas cabos de outra maneira. Bom, e ao fim e ao cabo tinha que os utilizar. Portanto, o que acontece? O motor dava não sei quantas voltas, puxava os cabos, aquilo tinha umas roldanas que a gente não via no fundo do lago, ele ia para lá e ia para cá, tal como as caravelas portuguesas fizeram ao longo do tempo. E a essa experiência, a essa exposição, chamei trânsitos, que é a palavra que todos os amantes da astrologia sabem o que é. Trânsito são os trânsitos planetários aquele céu que nós temos nesta sala e não nas outras. Claro que isto foi uma coisa maravilhosa poder fazer aqui a exposição. Reparem que até a sala é redonda. É a única sala redonda deste palácio. Não é redonda, é elíptica, porque é justamente o espaço sideral, o símbolo do espaço sideral é esta sala. E quando disseram: olha, se quiser, escolha esta, ou escolha, depois mostraram-me outra. E disse: esta, é já, pronto. E a partir daí foi uma luta de quase 2 anos, mas pronto, os projetos para esta exposição já nesta sala estão aqui atrás de vós, tal como eu tinha feito os projetos e os planos como é que se diz? Os planos da pólvora, não é bem da pólvora, mas pronto, os planos para aquela exposição na Torre de Belém também estão aqui, as plantas e a preparação de toda esta exposição, que tenho muito gosto de vos receber, espero que tenham gostado e que possam passar a palavra e que as próximas gerações possam ainda ver através das imagens que agora estão a ser gravadas. Do fundo do coração, o meu obrigado, o meu obrigado, o meu obrigado. É um grande prazer.